deixar aqui na mesa. Já tem água. Boa noite a todos. É sempre uma alegria voltar aqui nessa casa e rever amigos. E hoje, eu estava aí quietinha pensando que a gente não pode deixar de agradecer a bênção do ar-condicionado, né? Nesse calor, não dá mais para viver sem ele. E como nós vamos falar hoje de um tema que vem bem a propósito, que é a nossa conexão com o alto, está um pouco alto, não está? E a gente tem que agradecer a tudo sempre, e a gente tem que agradecer a tecnologia, porque realmente, eu não sei quantos graus estava e está hoje, mas está de chorar, né, o calor. Minha gente, o assunto que eu trouxe hoje é um assunto que eu gosto muito, que é fazer e falar sobre a prece, sobre a oração, sobre essa conexão que a gente faz com o alto. E nesses tempos em que nós estamos vivendo, de tanta conturbação, parece que está tudo muito difícil, né? E, especialmente essa semana, que é uma semana de muita reflexão, pelo menos nós temos o dever de refletir, porque nós vamos ter que decidir o que fazer no domingo. Então, para tudo, nós podemos usar o recurso da oração. Para tudo na nossa vida. E André Luiz, em Nosso Lar, em algum momento, ele pergunta assim para o seu orientador: o que é aquilo que a gente vê sobre a crosta, assim, parece uma queimada de cana, ele diz. É cinzento, como uma queimada de cana. E o seu orientador diz assim: são as vibrações dos humanos, são as vibrações mentais, é poluição mental. Então, são os nossos pensamentos. Imaginemos quantos milhões somos. Quantos milhões somos bilhões? Quantos bilhões em sofrimento? Como estão os nossos pensamentos e os nossos sentimentos? Isso tudo a gente emite, exteriora. E isso fica no cosmos, aí. E para quem está num outro nível, numa outra dimensão, eles veem essa queimada de cana, como se fosse uma queimada de cana, tão cinzento que é aqueles cristais que nós formamos com os nossos pensamentos. Porque nós cristalizamos verdadeiramente. Por isso que nós adoecemos, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, que foi o último tema que eu trabalhei aqui. Por isso que nós adoecemos, porque nós cristalizamos. E isso fica assim. Certa vez eu ouvi de uma mensagem de uma mãe, que eu tomei conhecimento, né? Que queria ajudar a sua filha, que estava em grande sofrimento, e ela dizia assim: eu não estou conseguindo te ajudar, porque você está porque tem sobre você como que uma nuvem cinza. Foi exatamente isso que ela disse. Tem sobre você como que uma nuvem cinza, e você não está receptiva. Então, nós fazemos como que uma abertura de guarda-chuva, e impedimos que o amparo chegue do alto, por conta dessas nossas vibrações. E essa poluição, essa poluição mental que o orientador falou para o André, é com ela que nós nos alimentamos.
Porque nós também nos alimentamos não só com os nossos, mas com os pensamentos e os sentimentos dos outros. Então, quando nós pensamos, nós emitimos ondas mentais. E as nossas ondas mentais, elas alcançam uma quilometragem grande que vão se encontrar com outras ondas mentais. Então, nós encontramos as ondas mentais, nós somos antenas, né? Nós captamos aquilo que sintonizamos. Então, nós sintonizamos, nós nos encontramos. E aí, nós nos alimentamos com as ondas mentais das outras pessoas. É isso que faz com que nos encontremos. É isso que faz com que as coisas boas ou não tão boas, as pessoas boas ou não tão boas, se aproximem de nós. É pela lei de atração, por esses nossos pensamentos. Então, se nós pensamos aqui, olha, num plano elevado, nós só vamos encontrar pensamentos semelhantes. Se nós vibramos aqui, ó, no baixo, nós vamos nos encontrar com semelhantes. Então, se nós estamos aqui, nós não vamos nos encontrar com esses, não é mesmo? E o contrário também. Por isso é importante mantermos essa conexão, esse padrão vibratório elevado. E se não é fácil, diante do quadro existencial que estamos vivendo, se não é fácil, nós temos que usar de algum recurso. E esse recurso é a oração. Porque para nós conseguirmos entrarmos nessa sintonia, nós temos que promover uma condição. Essa condição, essa sintonia, esse estado vibracional elevado, é um estado oracional. Essa é a grande realidade. Nós temos que entrar nesse padrão, senão nós não conseguimos. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu faço a minha prece, mas a minha prece não chega no teto? Sabe isso? É assim, é bem isso. Minha prece não chega no teto. Então, nós temos que fazer com que ela chegue no teto. Nós temos que fazer com que ela passe do teto. E isso nós temos que criar em nós. Nós temos que criar. E para criar isso, nós temos que exercitar. Porque nós exercitando, a coisa se torna natural em nossa vida. Natural. Quantos de nós nos lembramos de manhã, quando nos levantamos, quantos de nós nos lembramos de agradecer? De agradecer a Deus por mais um dia de oportunidade. De agradecer por mais uma noite bem dormida. Porque só quem não consegue dormir à noite, porque tem um doente para cuidar, porque tem algum problema que te tira o sono, sabe o que é uma noite bem dormida. Então, será que a gente lembra disso? E deveria ser, sim, o nosso primeiro pensamento. Quando nós acordamos de manhã, deveria ser o nosso primeiro pensamento de agradecimento. Jesus deveria ser a nossa primeira companhia do dia. Mas nós já acordamos pensando nas coisas que temos que resolver naquele dia. E a prece, meus queridos, a prece é a comunhão do homem com Deus. Orar é identificar-se com a maior força de poder do universo. Gente, não é pouco, é? Se orar é nos identificarmos com a maior força de poder do universo, isso não é pouco. Então, nós temos que criar esse estado oracional. Nós temos que cultivar a luz da oração na nossa vida. Isso é uma necessidade nossa, porque é um alimento, é o alimento espiritual.
E da mesma forma como nós temos que nos alimentar fisicamente com alimentos saudáveis, nós temos que usar o alimento saudável para o espírito, para esse que pensa, que nos faz realizar as coisas. Nós precisamos desse alimento. E se quando nós nos comunicamos através da oração com o Pai, nós nos ligamos à maior força de poder do universo, nós podemos muito através da oração. Nós temos que acreditar nisso, porque essa é uma realidade. Só que nós aprendemos desde muito cedo, desde criancinha, lá no jardim da infância, na evangelização infantil, na casa espírita, ou lá no catecismo, na igreja católica, nós aprendemos a prece do Pai Nosso, que foi a prece que Jesus nos ensinou, não foi? Mas a gente aprendeu decoradinho. E a gente faz aquela prece decoradinha todo dia, durante toda a nossa vida. E aí, a gente não presta atenção. A gente não presta atenção. E a gente fala assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E nós repetimos isso todo dia. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E nós concordamos com isso que nós falamos? Nós vivemos de acordo com isso que nós falamos? Seja feita a vossa vontade? Porque, na realidade, nós reclamamos de tudo, não é? Se está calor, a gente reclama porque está calor. Se está frio, a gente reclama porque está frio. Se chove, a gente reclama. Se não chove, a gente reclama. A gente reclama se tem trabalho, se não tem trabalho, a gente reclama. E a gente reclama do governo e a gente não faz a nossa parte, mas a gente continua reclamando. E a gente reclama do patrão, do empregado, e a gente reclama da família, do marido, da esposa, dos filhos, e a gente reclama. E a gente repete: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Olha, só que quando nós nos ligamos ao Pai, diz Emmanuel, que quando nós nos ligamos ao Pai, numa prece do coração, forma-se como que uma escada de luz que liga a criatura ao Criador. E nós falamos levianamente as palavras. Nós não conseguimos fazer essa ligação, essa conexão, porque nós falamos levianamente, repetidamente, pensando que daqui a pouco eu tenho que estar no trabalho. É assim que a gente vive. É assim que funciona o nosso dia a dia. E aí a impressão que dá é que a nossa prece não chegou no teto. E aí a gente continua. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós estamos assumindo um compromisso com Deus, não é? A gente fala assim: olha, Pai, o Senhor me perdoa, porque aí eu perdoo. O Senhor me perdoa, assim como eu perdoo os que me devem. A gente está negociando, a gente está assumindo um compromisso. Isso é muito sério. Isso é sério. E a gente fala levianamente. A gente não tem consciência e consequência naquilo que nós estamos colocando. E nós perdoamos? Quando nós perdoamos,
Nós perdoamos assim. Perdoo, mas não esqueço. E esquecimento é o ponto primordial do perdão. Eu perdoo, mas Deus está vendo. Eu perdoo, mas o que é dele está guardado. É assim que a gente perdoa, com essa grandeza de alma. E todo dia a gente reclama. O poder da prece. O poder da prece nós percebemos naquela energia boa que nos envolve quando fazemos de coração e aquela serenidade que nós sentimos quando nós nos colocamos em oração. O poder da prece nós sentimos porque ela pode ser feita de nós para os outros, dos outros para nós, para os encarnados, para os desencarnados, dos desencarnados para os encarnados. Ela pode ser feita, usada de todas as formas. E ela passa uma serenidade. A gente vê os efeitos que lentamente, porque nós temos uma urgência, nós temos o nosso tempo, queremos tudo para ontem, mas o Pai tem o tempo dele para nós. Mas nós vamos sentindo que lentamente as coisas vão se colocando. Então essa nossa dúvida, às vezes, eu faço tanta oração, eu faço tanta prece, as coisas não acontecem. Elas acontecem. Elas acontecem. Nós temos que nos lembrar que quando Jesus nos ensinou a orar, e orar é um trabalho que deve ser feito com muito amor, ele nos ensinou que deveríamos nos recolher no nosso cômodo mais íntimo, e esse cômodo pode ser o nosso quarto, a nossa sala, o nosso coração. Porque às vezes nós não estamos na nossa casa para procurar o lugar mais íntimo e privativo para nós. Muitas vezes nós estamos na nossa empresa, no escritório, no meio da multidão e queremos nos recolher. Então nós vamos no quartinho do nosso coração e vamos sintonizar o Pai. Ele fala para esquecermos, antes de orarmos, para esquecermos as nossas mágoas, os nossos rancores, todos os nossos sentimentos ruins, deixar para lá os pensamentos ruins, para que essa prece se eleve. Porque a oração tem esse poder de ascender ao alto. Nos perdoar além de perdoar os outros. Ele diz que devemos perdoar os outros e nos perdoar antes de fazer a nossa prece. Porque perdoar os outros é uma coisa que a gente aprende. Pelo menos nos é ensinado. Devemos perdoar as faltas alheias. Mas nós aprendemos que temos que perdoar os outros, porque todos são imperfeitos, mas nós temos que nos punir. Nós temos também que ter indulgência para conosco e nos perdoar. Por quê? Se nós estamos aqui, e se nós estamos aqui juntos, é porque nós estamos mais ou menos no mesmo nível. Se todos somos imperfeitos, por que que eu tenho o dever de perdoar o meu próximo e não tenho o dever de me perdoar? Ora, se eu também sou imperfeita, se eu tenho que compreender a imperfeição do meu irmão, por que que eu não vou compreender a minha? Se nós somos imperfeitos temporariamente. Porque nada é definitivo. O mal alheio, o nosso mal, as nossas imperfeições,
o nosso quadro de comportamento negativo, inferior ainda, é grande. Porque nós estamos aqui, ó, no início da caminhada, praticamente no pré-primário dessa escolinha que se chama evolução. Se nós olharmos para trás, nós já caminhamos bastante, mas nós temos muito mais estrada longa para o ponto de chegada do que do ponto de partida. Então, se nós somos ainda tão imperfeitos, nós temos que ter indulgência para conosco. Então, perdoar também as minhas falhas, porque carregar culpa, isso nos faz mais doentes ainda. O sentimento de culpa nos adoece, o sentimento de remorso, isso nos destrói. Então, a mesma generosidade com que temos que pensar, orar pelo outro, temos que ter para conosco. A mesma indulgência, a mesma benevolência. A eficácia da prece. É interessante essa colocação, porque existem muitas pessoas que acreditam que a prece é desnecessária. Porque se Deus nos conhece e sabe tão bem das nossas necessidades, por que é que nós temos que ficar repetindo sempre? Faz sentido, não faz? Parece? Não, não faz. Porque a prece, sobretudo, ela é um ato de humildade. Ela deve ser um ato de humildade. Nós não podemos esquecer da grandeza de Deus. Nós não podemos esquecer a distância que temos dele. Se a prece não fosse necessária, Jesus não a teria ensinado para nós, não é? Se ele deixou aquela poesia belíssima do Pai Nosso, que era como um passo a passo para nos comunicar com o Pai, porque senão nós não saberíamos como falar com Ele. Como será que a gente falaria? Pai, papai? Como será que a gente falaria? Deus, o que eu falaria? Então ele deixou um modelinho para a gente conseguir fazer essa conexão. E a partir desse modelo de poesia belíssima, nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade de conversar com ele, abrindo o nosso coração e deixando sair o nosso sentimento, as nossas dores, as nossas gratidões, enfim. Nós deixamos o coração abrir e a boca falar, ou o pensamento somente exteriorizar e formar essa ascensão. Então, a eficácia da prece, ela existe sim, e ela existe porque nós temos que ter consciência que ela é, sobretudo, um ato de humildade. Além disso, nós temos uma orientação muito interessante de Maria João de Deus. Maria João de Deus foi, nessa última existência do Chico Xavier, a sua mãe biológica mesmo, que morreu quando ele tinha 5 anos, desencarnou quando ele tinha 5 anos. Maria João de Deus nos orienta em Cartas de uma Morta que no plano espiritual existem setores que fazem as análises das preces que nós dirigimos ao alto. Então ela diz que existem preces de todos os níveis. Ela fala que existem preces normais, bondosas, generosas, normais. Existem preces enegrecidas. Parece estranho dizer isso, mas existem pessoas que fazem pedidos ruins, negativos, numa prece. Cada um pede aquilo que o seu coração deseja.
Se ele está naquele nível, ele vai pedir aquilo. Ao invés de pedir o bem para o seu irmão, ele vai pedir o mal para o seu irmão. É livre-arbítrio. E existem, ela diz, preces elevadíssimas que atravessam esses setores sem a necessidade de análise e alcançam altas esferas. E aí a gente já imagina a prece do Chico, né? Que proporção ela deveria alcançar de grandeza, de luz. As preces das crianças, as preces das mães, dos pais. Ela diz que todas as preces recebem um carinho especial nesses setores de análise. Como se fosse o correio, né? Abrindo as cartas e analisando. Todas as preces recebem a mesma atenção. Essa mesma atenção, ela diz em relação a todas, hein? E nós citamos preces enegrecidas aqui. Todas elas são levadas em consideração os seus méritos, os seus deméritos, a sua potencialidade de amor, sua falta de amor, tudo é considerado. Isso já nos faz pensar que a nossa prece passa do telhado. Ela passa. Só que ela respeita o tempo que nós necessitamos esperar. Porque nós não sabemos quanto tempo nós precisamos tomar aquelas gotinhas amargas que vem assim, escrito no rótulo, dor. Então, às vezes a dor chega e a gente tem uma pressa que ela passe e a gente pede, mas o Pai sabe quanto tempo e quantas gotinhas nós precisamos tomar daquele remedinho amargo que se chama dor para curar as nossas chagas do espírito. Então, esses setores que Maria João de Deus nos cita, nos dá uma conscientização maior do valor, do poder e da eficácia da prece. Ela definitivamente jamais será em vão. E nós não podemos encerrar o nosso assunto sem falar da importância do Evangelho no lar. O Evangelho no lar, minha gente, é de uma importância, é de uma saúde, é de uma defesa que só quem realiza sabe. Porque quando nós realizamos o culto do Evangelho, de verdade, com seriedade, com amor, nós formamos como que uma blindagem espiritual em torno da nossa família. E isso nós vamos perceber não só os resultados disso, não só lá dentro da nossa casa, mas nós vamos perceber lá fora. No trabalho, na escola, no trânsito, no lazer. Nós vamos perceber a diferença daquele trabalho realizado em torno do Evangelho de Jesus no nosso lar. E Emmanuel nos diz que quando nós realizamos o culto do Evangelho no lar, há uma luz que se acende e ascende ao alto, e nós fazemos essa conexão. E da mesma forma como nós fazemos a higiene física da nossa casa, nós temos o dever de fazer a nossa higiene mental, cultivando bons pensamentos, bons sentimentos, cultivando bons assuntos, ouvindo boa música, selecionando o que é que nós vamos permitir que entre em nosso lar através da televisão, através dos jornais, através
das rádios, porque todos esses noticiários, todos esses filmes de baixo teor vibratório, isso tudo são lixos psicológicos que entram em nossa mente, ficam em nossa casa, e é com isso que nós vamos dormir, com esse lixo psicológico. Aí a gente dorme mal, acorda mal e não sabe por quê, está tudo doendo, está tudo pesado, e a gente não sabe quanto de lixo foi permitido entrar através dos nossos seletores autorizados. Higienizar espiritualmente a nossa casa. Então, cultivar bons pensamentos, bons sentimentos, ouvir boa música, fazer boas leituras, bons assuntos e cultivar o hábito da oração. Cultivar o Evangelho de Jesus em nosso lar. Aquele núcleo abençoado em que o Pai nos colocou para as devidas lapidações de arestas. Nós não sabemos lá dentro quantos espíritos, nós vamos vendo com o tempo, né? Quem são os espíritos afins e os que são nem tão afins assim. Mas ele colocou lá, porque foi a melhor forma que ele encontrou de fazer os espíritos, alguns desafetos, se ajustarem. Através daquela convivência intensiva, do dia a dia, hora a hora, a gente vai fazendo a lapidação das arestas, aprendendo a conviver, que não é fácil. Emmanuel diz que viver é fácil, mas conviver não. Conviver é difícil. Mas conviver é uma arte. Conviver é a arte de administrar as diferenças. E aí, dentro daquele núcleo bendito, durante essa existência que tem tudo para ser gloriosa, pelo tanto de informações que nós temos, nós vamos conseguir chegar no final do caminho como as pedras, que ao longo dos séculos, dos milênios, elas vão se lapidando e vão se arredondando e vão ficando encaixadinhas. Assim nós ficaremos também, mas tem que ser trabalhado. Além disso, o Evangelho no lar, quando nós realizamos, nós não estamos sozinhos, nós estamos rodeados pela equipe espiritual que assume o compromisso conosco. Nós acreditamos que vocês já tenham tido orientação sobre o culto do Evangelho no lar, escolher um dia, uma hora, o melhor dia, a melhor hora, aquela hora que ninguém vai sair de casa, provavelmente não vai chegar visita, e se chegar vai ser convidada a realizar o Evangelho junto, não deve ser suspendido, nós temos que ter o compromisso. A equipe espiritual assume o compromisso conosco, estará lá. Hoje é o dia do Evangelho na minha casa. Eu só me ausento para fazer outro trabalho. Então, a equipe chegará lá, eles sabem que eu estou aqui, porque nós estamos em sintonia. Então, eu estou trabalhando na divulgação da doutrina em nome de Jesus, com a sua permissão. Porque é complicado falar que a gente trabalha em nome de Jesus, né? Mas a gente pede permissão para ele para trabalhar em seu nome. Então, a noite do meu culto é hoje, às segundas-feiras, às 8h30. A vida toda. Estamos lá, eles estão lá. E quando nós estamos reunidos em torno do Evangelho de Jesus, os espíritos amigos retiram do nosso ambiente se o Evangelho está sendo feito com amor, com verdade, com sinceridade. Eles retiram energias saudáveis do nosso ambiente e levam para irmãos necessitados, encarnados ou desencarnados. E quando o nosso culto do Evangelho é feito com toda a seriedade, com toda a verdade, espíritos necessitados de ouvir as lições
são trazidos. Então, nós não estamos sozinhos. Nós podemos até fazer evangelho sozinhos, mas nós não estamos sozinhos. Nós estamos acompanhados dos nossos irmãos espirituais e colaborando com eles, se aqui estiver pleno de conteúdo, se as nossas energias estiverem plenas de amor. Respeitando as nossas imperfeições, hein? Nós conseguimos ajudar essa equipe espiritual que chega. Bom, Emmanuel é uma sabedoria. E ele nos deixa uma finalização dessa mensagem que eu amo. Ele diz assim: que seja o leito de linho, de seda, de palha ou de pedra, a dor é sempre dor. E a prece, em toda parte, é bênção, reconforto, luz e vida. Lembremos, no entanto, que lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Era isso, minha gente. Muita paz, muito obrigada. Eu passei um pouco, me desculpem. Foi bom estar com vocês.